Bem-vindos à Câmara de Chamada. Hoje, num dia especial, não foi programado por causa de ser o Dia da Mulher, apenas a nossa mulher e a entrevistada tem a agenda assim mais complicada e esperemos que, consoante o tempo passe, a agenda dela ainda fique mais limitada, que vai ser bastante bom sinal. Hoje vamos estar com a Liliana cá. Liliana, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigada eu pelo convite. Liliana, ela que acabou de bater o recorde nacional do lançamento do disco, mas vamos passar aqui uma breve apresentação que temos sobre ti. É verdade, olá, boa noite a todos. Primeiro que tudo, feliz Dia da Mulher a todas as mulheres e a todos os homens também, sem eles, elas, pronto, é o complementozinho. E Liliana cá, a nossa convidada de hoje, é a recente recordista nacional do lançamento do disco. Ela, depois de ser recordista nacional nos escalões de juvenis e júniores, chega agora ao recorde nacional absoluto com 66,40, marca obtida no passado sábado no Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria. Depois de várias internacionalizações, com este brilhante registro de 66,40 m, alcança assim a marca de qualificação direta para os Jogos Olímpicos que se realizam este verão em Tóquio. A atleta da Associação Desportiva Novas Luzes, treinada por Herédio Costa, ambiciona assim melhorar ainda mais esta marca e, quem sabe, chegar à final olímpica. Isto, pelo menos à final olímpica. Por isso são bons motivos para continuarem aí a assistir à nossa conversa. Não se esqueçam de passar no nosso Facebook e Instagram e deixarem as vossas perguntas à nossa convidada de hoje e vamos ter uma boa conversa. E antes de começarmos com alguma pergunta de quem vai estar aí a assistir, faço eu a primeira e talvez aquela que toda a gente vai querer saber e questionar aí qualquer coisinha é: Liliana, como é que é sentiste na pele da nova recordista nacional do lançamento do disco, um recorde que já tinha 23 anos? Estou-me a sentir muito feliz porque é um recorde que já durava há muito tempo e por muitas das vezes eu perguntava-me a mim mesma como é que é possível uma pessoa lançar assim tão longe, porque eu na altura para fazer 50, 55 gostava-me bastante e eu dizia, fogo, como é que ela conseguiu lançar? A Teresa lançou 65. Não, ela teve que trabalhar mesmo bastante e eu era pequena, de vez em quando ia aos estágios com ela e via como é que ela treinava. Eu só fazia metade do treino dela, sentia-me cansada, eu imagino fazer o treino todo. E depois dali, graças a Deus, também apanhei um treinador que realmente sempre apostou em mim e via as minhas qualidades e os meus defeitos e foi melhorando os meus defeitos. Então daí começou a sair e eu comecei a ver que estava muito ao meu alcance. E ele sabe como é que eu funciono, então com um empurrão dele aquilo começou a andar. E eu sinto-me muito feliz por conseguir chegar a um patamar que nem eu própria pensava que ia lá chegar. Ou seja, com total surpresa, apesar de tu já teres várias marcas na casa dos 60 metros, né? Falaste que Sim. durante um certo tempo da tua carreira o disco não passava ali dos 55, mas também já lá vamos a esses pequenos pormenores. É da nova recorde internacional, mas há aqui vários pormenores a ter em conta à volta disto tudo. Ou seja, tu melhoras a anterior marca da Teresa Machado, um ícone naquilo que é o lançamento do disco, por toda a carreira que ela teve, ou seja, uma grande lançadora. Tu acabaste de dizer que fazer os treinos dela, metade dos treinos dela já te deixava de rastros, né? Agora és tu quem podes deixar de rastros outras pessoas. Ou seja, tu achas que aquilo que tu acabas de conseguir, mesmo assim de um ponto imediato, pode acordar, digamos que o mundo do atletismo para aquilo que está a acontecer? É porque tu estabeleces um novo recorde, 75, 76 metros e 40, e a Irina lança na mesma prova acima de 60 metros. Ou seja, duas excelentes marcas num só dia. Achas que isto pode despertar alguma coisa no atletismo português? Eu penso que sim, porque houve uns tempos que o atletismo era só corridas e os lançamentos e os saltos não eram muito valorizados. E hoje em dia a Patrícia Mamona e o Nelson Nebra já conseguiram fazer os saltos sobressair
sobressaírem, e agora somos nós os lançadores que estamos também a tentar mostrar o que é o atletismo, que não é só corridas. E tipo, eu acho que isso aqui vai despertar para muitos outras pessoas que não gostam de correr, mas gostam de um pouco do atletismo e podem experimentar um pouco de tudo até descobrir o seu próprio talento. E tu gostas de correr ou não gostas e foste parar ao lançamento do disco? Eu vou contar a minha história. Aquilo é assim, eu nunca gostei de correr, mas já quando eu era mais miúda já tinha ganho algumas medalhas de corrida. E depois, com o tempo, eu vi a minha irmã mais velha aí para os lançamentos, eu disse, fogo, ali é bem mais fácil, não se corre nem nada. Então comecei a parar as corridas. Até houve uma competição que eu ia a correr, eu estava bem cansada, que eu disse, não, eu vou parar, vou desapertar os ténis e vou voltar a atar só para poder descansar. E o meu treinador deu conta, olha, ele deu-me um raspanete no final da prova. Mas eu lhe disse, não, olha, eu não consigo mais correr, eu prefiro ir para os lançamentos. Foi dali que o gajo me levou para os lançamentos, mas corrida esquece. E sempre que era para correr eu dizia, não quero. Ele dizia, não, mas tens de correr para aquecer. Eu dizia assim, vou dar só uma volta e já está bom. Ele dizia, está bem. E depois dali, ele me enganava com aquela uma volta para poder aquecer, porque senão nem aquecia. Ou seja, correr era sempre aquela coisa. Era sempre aquela desculpa para alguma coisa, mas não querias continuar. É Olha, verdade. e durante os escalões jovens, ouvimos aí na introdutória, tu obtiveste também boas marcas naquilo que era os escalões jovens e boas classificações também. Tu sabias o que era o atletismo nessas idades? Ou seja, ali com 14, 15, 16, 17 anos, sabias do impacto que o atletismo estava a ter, não só para ti, como à tua volta? Ou seja, tu tinhas a noção do que era a realidade do atletismo. Não, na verdade não. Na verdade eu não tinha. Tanto que eu acho que eu só fazia isso mesmo por distração. Tanto que eu só ia treinar quando me apetecia. Às vezes, tipo, o meu treinador é que vinha-me buscar aqui atrás de casa, porque eu ficava a jogar o Berlinde. Ele me apanhava aí, ele dizia, olha, vamos para o treino. Ele ligava à minha mãe dizia, olha, se lhe apanhar na rua pode-lhe levar à vontade. Aí, olha, dava-me uma raiva. Às vezes ficava o dia todo sem falar com ele, só porque ele foi-me buscar na rua. Sabes que até aqui na Câmara de Chamada já tivemos alguns atletas que dizem sempre que quando eram mais jovens ou eram preguiçosos ou desleixavam-se muito e não sei o quê. E quando é que se dá em ti o clique da mudança? Ou seja, de deixares de levar assim o atletismo só porque sim, quando é que começas a levar assim mais a sério a tua carreira? Isso foi depois de ser mãe. Depois de eu ter parado 5 anos por ter os meus 2 filhos, a partir daí as coisas começaram a mudar, porque a responsabilidade era outra. Basicamente era o meu ganha-pão. Então, como era o meu ganha-pão, era o ganha-pão dos meus filhos. E como eles não podiam passar por nenhuma necessidade, então daí começou a ser muito sério. Mas também nessa fase tive ali uns momentos maus que eu pensei em desistir, mas o meu treinador aquele é um carrapato que eu tenho na vida. Por bons motivos, né? Até por bons motivos É que verdade, é assim verdade. tornam-te a atleta que és hoje. Tu és mãe e, como acabaste de dizer, depois de seres mãe, começas a levar o atletismo mais a sério, a levar a tua carreira com outra imagem, né? Digamos assim. Olha, antes de avançarmos na conversa, podemos aproveitar este tema da conversa e fazer já aqui a pergunta que foi a nossa mãe que fez aqui no Facebook e que ela pergunta como consegues dividir o tempo entre atleta e o papel de mãe? É bem complicado, mas tipo, é assim. Eu tive que meter o meu filho mais velho, ele tem 9 anos, a ganhar um pouco de maturidade. Então eu faço o almoço e deixo tudo pronto. E depois, enquanto às vezes a minha vizinha não chega para ficar com eles, ou o meu irmão não chega para ficar com eles, que é o irmão de criação, de rua, então ele vai servindo comer para ele e para o irmão dele e vão fazendo os trabalhos de casa e tudo mais. Quando ele chega, ele fica 2, 3 horas com eles e eu chego do treino. E depois daí é chegar,
preparar o jantar, dar um pouco de atenção a eles, tomar banho, dar banho neles, ficar aí, fazer um esforço de ficar acordada com eles, que é para poder saber como é que foi o dia deles e etc. E depois daí ponho-los na cama e vou dormir. Tem dias que eu chego no dia a seguir ao treino de rastos mesmo. E depois como é que geres isso no treino? Quando chegas ao treino, supostamente era para chegares, digamos que, não vou dizer no auge, né? Mas para chegar, digamos, predisposta para o treino e chegas totalmente de rastro porque num dia anterior tiveste mais trabalho para fazer com eles, o papel de mãe, como estavas a dizer. Como é que tu depois encaras esse momento? Porque tu acabaste de dizer que levando o atletismo mais a sério, isso também se reflete, não é? É verdade. Não, mas eu não sei, eu tipo, quando eu chego no treino, eu posso chegar tipo meio murcha, meio cansada. Mas a partir do momento que eu encontro com o meu grupo de treino, eu tipo, fico tão alegre com eles, tão distraída a brincar com eles, a gozar com eles, que eu faço o treino num ritmo, ao mesmo ritmo que eles. Só depois no fim é que aquilo bate e eu fico ali sentada, só preciso 1 hora para descansar para poder ir para casa outra vez. Mas o meu grupo de treino e o meu treinador são as pessoas que me dão bastante forças mesmo para aguentar o dia. Porque se eles estiverem murchos, eu também fico ali bem murcha, ninguém fala, ninguém nada. Mas basta uma começar a gritar, outra a cantar, pronto, eu também deixo-me levar já com eles. Começo a gastar o resto das energias que me faltam com eles. Ou seja, tu sentes isso depois é que estás cansada, né? Enquanto estás com ele, é. É mesmo isso. Estás a ver? Por isso é que nós temos orgulho em fazer este tipo de entrevistas, porque era bom que este tipo de conversa chegasse a mais pessoas, porque muitas das pessoas veem os atletas em competição e pensam que eles são profissionais, que é dormir, descansar e treinar. Pensam que não fazem mais nada, que não há mais nada e que os resultados têm sempre que aparecer. E isto é sempre bom que as pessoas saibam que não é assim tão fácil ser atleta, Pois e quando é. se tem uma vida paralela não é nada fácil. Pois é como eles dizem, ele correu por 1 segundo, perdeu 1 segundo, se eles soubessem o que é 1 segundo, o que é 1 metro, o que é 3 centímetros nos saltos e nas corridas e tudo mais, eles não pensariam assim. E eles, tipo, há cenas que eles não percebem, que é uma pessoa treina o ano todo, às vezes só melhora 1 metro, às vezes só diminui 1 segundo, às vezes só aos centésimos, que ainda é difícil lá mesmo. E é isso, eu acho que todo mundo, quando não percebe, devia de experimentar. Nem se for mesmo na rua. Tenho 10 segundos para chegar até ali. Põe o cronómetro e tenta. Se não conseguir, vai ver o quão difícil é para nós, e principalmente quando não temos a recuperação ou não temos o apoio que a gente às vezes precisa. Olha, Exato. estávamos aqui a falar superações, né? Tu és um caso de superação, né? Um caso de sucesso. E há bocado estavas a falar, pronto, que passaste já, e toda a gente passa, todos os atletas passam momentos, digamos que menos bons. Quando tu tens de encarar um momento menos bom, em que é que tu pensas? Ou em que é que tu te focas? Em que é que tu te baseias? Desligas completamente do atletismo, por exemplo, uma lesão ou assim? Desligas completamente e pensas na tua recuperação? Ou tens outro tipo de encaramento, digamos assim, sobre a situação menos positiva na tua carreira? Eu estive lesionada no ombro no ano passado, quando fomos ao Qatar, e gostava muito de lançar, só que tipo, eu não parei, até o meu treinador também não me ia deixar parar. Então eu lhe disse, como é que vamos fazer? Eu antes começava com o braço muito aqui em cima, mas como o ombro não me deixava, eu tive que arranjar a solução de começar com ele por baixo e no meio da rotação tentar subir sem pensar nele, porque cada vez que pensas na dor, tipo, aumenta mais. Então se fizeres natural, pode ser que não sintas aquela dor. E foi assim que eu tentei acabar a época, que mesmo com aquelas dores todas ainda estive a lançar 59 metros, mas é pelo é pelo trabalho que a gente já tinha feito. Só não deu para fazer mais porque o meu ombro mesmo não dava, tanto que eu depois cheguei no Qatar sem muito treino, eu fiz 54, a prova correu muito mal, mas eu não podia fazer mais do que aquilo.
Pois, e as pessoas também não sabem. Lá está, era como o meu irmão estava a dizer, quando as pessoas olham para um atleta dentro da pista, parece que está ali a 300% só por se apresentar e às vezes não é bem assim. Olha, É verdade. falaste no teu treinador, né? É inevitável falar nele. Aquilo que eu estava a dizer antes da gente entrar em direto, não vou dizer, né? Aquele pregou-me assim um grande susto. As maiores qualidades e os maiores defeitos de treinar com o Herédio. Qualidades são muitas. Que ele é muito persistente. Ele, quando acredita, ele não te deixa ir abaixo. Por mais que tu fiques chateada com ele está sempre ali no teu pé. E quando tu não acreditas, ele diz: olha, se tu não acreditas, confia em mim, faz assim, 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 vais ver como vai dar certo. E dali aquilo sai. Defeito dele. Atenção, defeito atenção, dele- atenção que amanhã vais ter treino, não vais? Já vou, mas o plano já está feito. Então cuidado. Não tenho medo, o plano já está feito, ele ali já não altera nada. Não, mas o defeito dele, a gente acha que é defeito, mas eu acho que não é defeito. É ele dizer tudo assim, muito cru. Mas eu acho que para muita gente pode ser defeito, mas para mim eu não achei defeito. Eu acho que se ele não tivesse sido assim muito cru comigo, se calhar também não seria a lançadora que eu sou hoje. Sabes que ele sendo. Teve uma carreira como atleta também, né? E ainda lança, né? Este tipo de sensibilidade chega-te a ti de uma forma diferente, ou seja, sabendo que ele foi atleta, tem experiência como atleta, ainda continua sendo atleta, transmite aquela sensibilidade de epá, ele está-me a dizer isto porque sabe o que é que eu posso estar a passar. Achas que isso é importante na relação entre treinador e atleta? É importante. E ele até é um treinador que ouve muitos atletas. Ele, antes de te criticar ou antes de falar contigo um bocado mais rude, ele, ele até ouve bastante a tua opinião. Ele até, antes de fazer o teu plano de treino, ou antes de pensar em meter um exercício, ou antes de qualquer coisa, ele fala sempre com o atleta e diz o que é que achas que está a faltar, ou tipo, manda-te o lançamento, diz o que é que tu achas desse lançamento, o que é que achas que está mal, o que é que está bem. Então dali a gente consegue sempre falar e vamos melhorando as coisas. Olha, tu há bocado disseste que correr não era muito o teu forte e isso assim, mas eu vou-te dizer uma coisa que tu também sabes, e aliás, tu sabes porque me vais responder. É assim, Sim. todos os atletas de qualquer disciplina têm aquela barreira psicológica para ser ultrapassada, da marca, do tempo, isso assim. Os 60 metros é uma barreira psicológica de ultrapassar para uma lançadora de disco. Bem, chega uma altura que é aquilo, antes de fazeres os 60, tu ficas a perguntar como é que eu vou lançar 60 se 50 me custou a fazer? A partir do momento que tu começas a passar os 55, 56 constantemente, começas a dizer, olha, só falta um bocadinho, se calhar se eu melhorar um pouco aqui, um pouco ali e descontrair um pouco mais, é capaz de andar. Depois dali, quando passas os 60, tens que te focar para saber o que é que tu fizeste, conseguiste passar os 60. Depois ali, quando consegues focar naquela parte da técnica essencial que te ajudou a fazer os 60, já começa a ser muito mais fácil a gente lançar. Depois é ganhar o ritmo, né? Ser rápida, ter mais técnica, força e do resto começa logo a andar. É porque há pouco tempo dizia-me uma lançadora nacional que há muita gente que pensa que os lançamentos são fáceis. Não são fáceis porque atrás de um lançamento que demora ali milésimos de segundo está muito trabalho, está muita dedicação e não só, né? Lá está, já falamos aqui também no papel de mãe, que é um papel adjacente e as pessoas têm sempre vida ao mesmo tempo que são atletas. Achas que quando encaras um treino daqueles mesmo treinos que antes de começar já sabes que aquilo vai deixar totalmente de rastro, né? Ou seja, a parte psicológica já está ali a trabalhar. Sim. Tu como é que tu encaras um treino desse género? Ou seja, tu já sabes que vais sofrer. Porque os lançadores sofrem. Calhar mais nos treinos do que nas competições. Porque na competição, chegar ali meia dúzia de voltas e está feito. O que não é bem assim.
Mas como é que tu encaras aqueles treinos que te deixam de rastros? Por acaso eu começo logo a pensar. Eu tenho. O que me custa realmente que ele me põe no plano é aos 400. É aos 400 e também quando ele me põe a fazer bastante séries de arranque, logo a seguir aos 400. Então, tipo, assim que eu chego, eu digo: olha, em vez de eu chegar, sentar, descansar, não sei o quê, para começar, não, eu vou chegar a começar logo. Assim, se eu me arrebentar, arrebento logo e depois, conforme vou fazendo o resto do treino, vou descansando. Só assim, porque se eu chegar e sentar para depois começar a fazer e tudo mais, eu acho que só acabo o treino no dia a seguir. Esse é o treino que te custa mais. Este aqui, tínhamos aqui uma pergunta do Miguel Lucas que te pergunta qual é o treino que te custa horrores e tem uma segunda pergunta, qual é o treino que te dá mais pica? O que me custa mesmo é os 400, é as corridas. Mas o que me dá, agora comecei a ganhar mais pica a fazer foi o arranque. Esse é E que- lançar mesmo, lançar, tipo, digamos que, ou seja, eu acredito que, e tu até podes ajudar nisto, eu acredito que, por exemplo, tu, ao lançar o disco, né, num treino, não estejas com a mesma pica, com a mesma coisa que estás quando numa competição, né? A competição tem sempre outras condicionantes. Mas quando lanças no treino, isso dá-te prazer ou estás demasiado focada nos aspectos, digamos, nos pormenores? Tem dias, se estiver misturado com aqueles treinos que me matam mesmo, eu digo a ele: olha, hoje só vai ser mesmo pela técnica. Diz-me o que é que tu queres mesmo de mim, que é para eu poder focar naquilo. Mas se for naqueles treinos assim mais suave, eu ali começo a lançar-me em todos os aspectos, em termos de velocidade, técnica e as passagens que eu tenho de fazer. Isso é bastante importante. E também quero dizer aqui uma coisa que é: malta, não se assustem muito com o barulho. A Liliana já disse que era mãe, portanto habituam-se. Nas competições também há barulho, portanto, olha, não, e tal, não sei o quê, aprendam como é que se chega a recorde internacional. E tocando agora... Olha, aproveito essa parte dos filhos e faço aqui mais uma pergunta do Facebook da nossa mãe, que pergunta se gostavas que os teus filhos seguissem o teu exemplo indo para o atletismo. Eu para mim, eu gosto de que eles façam qualquer coisa, desde que seja algo legal, algo que eles gostem, para mim é igual. Eu, por acaso, o mais velho já lhe meti no futebol, porque ele, na altura, os colegas estavam todos no futebol, então lhe meti no futebol. E agora ele pediu-me para ir para o atletismo, eu disse: ok, se ele me pedir para ir para a luta, que ele também já me pediu, só que aqui na minha zona não havia, então não lhe meti. Mas se ele me pedir para ir para a luta, eu deixei ele ir. E em termos de luta, né? Tu tens sido uma lutadora. Já falamos aqui das qualidades e dos defeitos do Herédio. E as tuas? O que é que tu, olhando para ti, sentes que como atleta, quais é que são as tuas maiores qualidades como atleta? E se não quiseres dizer os defeitos, que é para as adversárias depois não aproveitar isso, não digas. Mas quais é que são as tuas maiores qualidades e os maiores defeitos? As minhas melhores qualidades. As qualidades é que eu gosto muito de desafios e o Herédio sabe disso. Então, ele quando me desafia, eu tenho que conseguir fazer. E eu mesmo no início da época, ou no final da época passada, salvo erro, eu lhe mandei uma mensagem, porque a época tinha acabado como deve ser. Então eu lhe mandei uma mensagem e ele disse: para o ano eu vou treinar, vou-me focar mais no atletismo e vou bater o recorde nacional. Ele disse: olha, eu tenho isto aqui, vou gravar essa mensagem. Eu disse: podes gravar. E tipo, ele muitas das vezes, eu já estou mesmo cansada no treino e depois ele diz-me: já não vais conseguir fazer melhor do que já fizeste hoje. Eu digo: é? Eu fico ali tipo a descansar 5 minutos. Quando eu lanço, eu passo aquilo. Ele às vezes fica a olhar para mim, tipo, a dizer: como é que essa miúda toda cansada ainda consegue fazer isto? É porque eu gosto muito de desafios e é uma das minhas maiores qualidades. Pois, mas não te esqueças que o desafio de estar numa final olímpica também vai ser para cumprir, né? Não sei se tu já tens essa ligação com ele, mas sem pôr pressão, pronto. Eu estou a treinar para isso, para chegar nas finais e surpreender. Olha, espetacular, está tudo dito.
podíamos já quase aqui acabar a entrevista, que acho que essas palavras dizem muito de uma atleta que acabou de fazer aquilo que fez. As pessoas é que se calhar ainda estão ali um bocado naquela de 66, o que é 66? É só ir na rua para depois ver o que é 66 metros com o disco lá, que é aquela coisa. E 40. Pois, os 40 é que é lixado. E É os 40. 66. Olha, Liliana, é assim, o setor de lançamentos está a passar uma fase espetacular. Ou seja, tivemos nos campeonatos de Portugal, neste caso na pista coberta, um excelente concurso na prova de lançamento do peso. Temos agora uma campeã europeia de lançamento do peso. Já foi batido o recorde nacional de lançamento do dardo. Agora bates o recorde de lançamento do disco. Tu, como lançadora, explica-nos o que é que está a Recorde acontecer nacional do nos lançamento lançamentos. do peso masculino. Exatamente, também o recorde agora no E europeu. quarto lugar. Exatamente. Tu, como lançadora, explica-me o que é que está a acontecer aqui na parte dos lançamentos. Que, isto está a acontecer de tal maneira tão rápido que a malta quase que nem tem tempo de absorver tudo. E tu acabas de fazer uma marca estrondosa, não é? Que é mesmo assim, 66 é marca de topo mundial. Explica-me lá o que é que está a acontecer, que eu também não sei. Eu também por acaso não sei, mas eu acho que essa quarentena veio ajudar muitas pessoas, porque tipo, na quarentena a gente descansou 3 meses e depois quando a gente voltou, a maioria das pessoas ficou a pensar mais na técnica do que na força e tudo mais. Então quando basicamente a gente tem a técnica interiorizada, depois a força, a velocidade que a gente vai adquirindo sempre vai nos ajudar muito mais. E eu acho que foi isso que nos ajudou a melhorar bastante. Por isso, aprendam. Quando alguma coisa acontece, há sempre o lado positivo das coisas. A Liliana é um testemunho aqui hoje disso mesmo. Ou seja, perante uma situação menos provável de acontecer, há sempre o lado positivo a tirar das coisas. Liliana, tu bateste o recorde este fim de semana. Ainda não passaram muitas noites sobre isso. Marca de qualificação para os Jogos Olímpicos. Estas 2, 3 noites já passaram. Já te passou assim o sonho do que é estar nos Jogos Olímpicos? Já sonhaste em estar lá? Ou a coisa ainda está ali muito morna? Ainda estás a ver o disco a cair nos 66? É verdade, ainda está tudo muito morno. Eu não sei tipo, o que é viver nos Jogos Olímpicos, porque será a minha primeira vez, mas estou muito ansiosa. Mas não fiques que ainda falta um bocado, senão dá de ir 2 daqui até lá e acaba. Não, mas eu prefiro ter a ansiedade agora e depois mais tarde nem pensar nisso. E por exemplo, quando se fala com atletas jovens, a maior parte deles o sonho deles é ser olímpicos, mas por exemplo, muitas vezes fala da boca para fora, pronto, porque se ouve dizer, quando é que tu começaste a acreditar que podias chegar a uns Jogos Olímpicos? Bem, houve uma vez que eu fui estagiar em Monte Gordo e foi com o meu antigo treinador, o João Ferreira, e por acaso a gente apanhou lá um treinador, acho que ele era finlandês ou algo assim parecido, sei que ele era estrangeiro, e ele viu-me a lançar o de 750 e ele um dia disse no meu treinador que eu podia ser uma atleta olímpica. Só que eu nem tinha noção do que era ser uma atleta olímpica. Só sabia que a Teresa era a melhor de Portugal e que ela lançava muito. Agora o resto eu não sabia, não tinha noção de nada. Depois com o tempo, quando eu comecei a lançar o de 1 kg e a fazer 55, 56, já começou a cair um pouco a ficha. Mas depois já passou uma fase menos boa, depois acabei por desistir e nem estava para voltar. Só voltei porquê? Porque eu encontrei o Herédio num centro, foi no Dolce Vita, encontrei ele no Dolce Vita, dei-lhe um encontrão que ele quase ia bater contra a montra do relógio que estava lá. E ele estava com o enteado dele meteu-se já em posição tipo de combate. E aí depois daí é que eu voltei. E quando eu voltei, eu estava a lançar, mas mesmo assim ainda não tinha noção de que eu podia vir a ser uma atleta olímpica. Do ano passado para agora, né, é que a ficha começou a cair. Olha, e nem mesmo nunca começaste a pensar nisso, mesmo quando venceste a prova do lançamento do disco do Festival Olímpico da Juventude Europeia, aqueles, digamos, Jogos Olímpicos dos pequeninos. Sim,
Não, mesmo aí, eu não sei, eu sentia-me tão inocente que eu achava que aquilo eu tinha ganho mesmo só porque tinha talento, talvez. E em parte também era, né? Tinhas talento e chegaste lá Sim, com talento, né? Trabalhaste o teu talento. Antes de lançares, né? Quando aparece lá o teu dorsal, o teu nome no placar, ou até quando te chamam, tens algum tipo de Sim. ritual que uses constantemente, ou seja, que seja mesmo ritual, né? Por assim dizer, que Sim. faças sempre, ou a cabeça já vai naquilo para dar ali a volta e lançar o disco. Por acaso eu tenho, eu quando antes de entrar eu começo a falar comigo. Eu começo a dizer o que é que eu tenho que fazer, que é para não bater na rede, porque normalmente os meus primeiros lançamentos batem sempre na rede. Eu tenho que sempre memorizar o que eu tenho para fazer. Eu digo, começo a dizer dentro de mim, tenho que entrar com o braço esquerdo amplo, aguentar o braço direito lá em cima e seguir devagar, só do meio é que eu acelero. E muitas das vezes eu faço essa expressão assim com as mãos. Isso é tipo a velocidade. Bateu, saiu. Até quando, não quando tu não consegues cumprir isso, chateias-te contigo porque, e tal, falei comigo há bocado, pedi para fazer isto e eu não faço isto, ficas chateada contigo. Não fico totalmente chateada, mas começo a pensar, se calhar não entrei rápido, não entrei devagar, porque eu ainda não tenho a entrada completamente automática. Então o que é que eu faço? Eu digo, se calhar não entrei rápido, ou então tipo, não rodei tudo, depois eu tenho que ir perguntar ao meu treinador, ou se ele não tiver, peço a alguém para filmar, para ver se eu entrei mesmo rápido, porque eu às vezes não tenho noção que eu entro rápido e quando eu entro rápido só faço porcaria. Ou seja, é preciso ponderação nas coisas, tudo no seu timing certo, e esse tipo de situações. Qual É foi a, verdade. advers- qual foi a adversária mais difícil que tiveste de encarar até ao momento? Aqui em Portugal. Tenho fome. Sim, espera, mas já falo. E não só, ou seja, eu nem vou dizer que seja pela marca, mas pode haver aquela adversária que só de olhar já meta medo ou respeito, estás a perceber? E depois, olha, até pode lançar 40 metros, né? Mas Aham. só de olhar, assim é mais difícil de encarar mesmo, pois na competição é uma incógnita, né? Porque Sim, antes de sim. lançar todas têm zero, né? Mas assim alguma que tenha deixado assim mais a tremer das pernas ou assim, por algum tipo de razão. Por acaso, tipo, eu nunca senti assim receio de lançar com as minhas adversárias, porque é como eu digo, às vezes as pessoas conseguem fazer marcas num momento, mas chega naquela competição que estamos todas juntas, ninguém consegue lançar o que vem na start list. Então eu digo, enquanto a prova não acabar, é pá, qualquer um pode sair vencedor. Então eu chego ali, faço o que eu sei e cada um tenta a sua sorte. Sabes que tu bem melhor do que eu, né? A tua experiência toda, sabes que as atletas lançadoras há atletas que encaram a competição de variedíssimas formas. Há aquelas que dão Sim. muito nas vistas, há aquelas que são mais Uhum. pacatas e passam ali entre os pingos da chuva, quase ninguém dá por elas, a não ser porque o disco cai longe, né? Ah, Yeah. quem és tu numa competição? Ou seja, uh, aquilo que a gente pode ver sobre ti, né, é que tu és Sim. chamada para lançar, lanças, gritas ou não, muito ou pouco, pois depende daquilo que tu faças por ti própria, mas quem é a Liliana dentro do setor de lançamentos, por assim dizer. Das pistas não, porque tu não gostas muito de andar a correr, mas ficamos só por o setor de lançamentos. Quem és tu dentro de um setor de lançamento? Eu, quando estou dentro do setor, eu sou uma pessoa muito calma. Eu tento. Às vezes sinto aquele nervosismo, mas eu tenho momentos que eu consigo controlar. A única coisa que eu não posso é ouvir, tipo as pessoas quando me diziam que eu ficava numa competição como se eu não estivesse interessada na competição. Porquê? Porque eu ficava ali muito tempo parada, mas aquele meu parar é tipo a pensar o que eu fiz mal, porque eu sei que se eu ficar ali a saltar e a tentar fazer técnica, eu sei que não vai resolver nada. Eu prefiro ficar ali sentada, pensar e tipo, duas pessoas antes de mim, eu posso levantar, fazer uns saltinhos para ativar e tudo mais.
Mas para eu ficar ali a saltar, a fazer técnica para dizer que eu estou concentrada, eu não estou concentrada assim. Eu estou concentrada quando eu estou parada e a pensar no que eu tenho que fazer. Aí sim sou eu. Tu melhor que ninguém conheces a ti própria, né? Certeza absoluta. E É verdade. conhecendo-te a ti própria, qual foi a competição mais especial em que tiveste até hoje? Não Mais podes especial. dizer esta do este fim de semana. Não podes dizer esta. Esta toda a gente já vai saber. Esta não. Tirando esta, Não, qual foi até ao momento a competição mais especial que te marcou mais? foi em Tarragona, em 2018. Foi a que mais me marcou. Foi porque aquilo estava de tanto calor que eu fui almoçar e cheguei e dormi. Dormi até às 4 e tal, e a minha prova acho que era às 5. Dormi até às 4. Acordei à pressa, vesti, fui apanhar o autocarro, peguei. Estás a ver quando estás numa competição, mas ao mesmo tempo não estás. Foi assim que eu cheguei lá. E tipo, estava toda mal, sem ambição para lançar, sem nada. E quando eu fui lançar, ainda consegui fazer 60 metros, que eu nem estava à espera. Porque eu estava tão mal, eu dormi. Eu pensava que eu não ia fazer nada. Agora estava aqui a ver uma coisa. Olha, Liliana, imagina que amanhã o setor de lançamentos acabava dentro do atletismo. Acabava os lançamentos, não havia lançamento do disco, não havia lançamento do martelo, nem do dardo, não havia lançamento nenhum. Tu, para continuar no atletismo, a que é que te dedicavas? E não vale dizer, eu saía do atletismo. Não, isso não vale. A que é que tu te dedicavas? Não, é verdade mesmo. Mas para ser sincera, no atletismo, se calhar eu ia tentar fazer um bocadinho de salto e comprimento, que eu gosto muito. Portanto, Ivelise a cautela de caso o cumprimento acaba, os lançamentos acabem amanhã. Já temos aqui uma candidata aos saltos. Olha, aqui no Facebook temos aqui também mais uma pergunta do Sérgio Vicente e pergunta à Liliana se dá para viver do atletismo, se consegues viver do atletismo. Viver, tipo, depende. Se tiver já tipo uma base montada, até pode dar, tens é controlar os gastos. Sim. Mas eu acho que com o patamar que a gente tem agora no atletismo, eu acho que a gente devia conseguir viver do atletismo. Exato, Agora, ainda por cima, quem vai estar presente nos Jogos Olímpicos devia estar focado essencialmente no treino, é verdade. Para chegar lá e corresponder ao que toda a gente espera, mas sem saber, essas pessoas sem saberem o que é que o atleta passa. Isso é que não se sabe. Isso é verdade. Olha, mas também te digo uma coisa. O atletismo é uma modalidade muito bonita, né? Arranjamos muitas amizades, muitos bons momentos, mas Liliana, tenho que te dar uma notícia assim, se calhar mais drástica, é que as tuas colegas aqui no Instagram não são nada tuas amigas. Porque na pergunta da há bocado, quando eu disse que o setor de lançamento ia acabar, tu tens aqui sugestões para 3.000 metros, 400 metros de barreiras. Altura. Eu já sabia. A altura é como a outra. Agora, assim... Eu já sabia que elas iam fazer isso. Mas amanhã a gente conversa. Dona Jéssica e Dona Fran. Um dia fazem um confronto num treino com tudo menos lançamentos. Isso já fizemos. O Herédio nos meteu a fazer 800 metros de barreiras. Atenção. Boa, e o Herédio, como um antigo atleta de Decato, podia fazer mais coisas dessas. Por exemplo. Fogo. Olha, tem dias que ele vai ali para o treino, que ele diz que vai começar a treinar, ele dá 10 voltas à pista, ele corre e eu é que fico cansada. Eu vejo ele a correr 10 voltas, eu digo, já chega, o gajo continua ali, ainda assim ele faz isso no verão. Eu digo, meu Deus, é preciso ter muita coragem para correr assim, meu. Tu ficas ali à espera e dizes, Herédio, já chega, senão não tens força para me treinar, não é? É, mesmo a sério.
Olha, já percebemos aqui que és uma pessoa muito bem disposta, e ainda bem, e que te sentes feliz com aquilo que tens conseguido. Não nos vamos limitar só ao recorde nacional, porque tu não começaste o atletismo na véspera de bateres o recorde nacional, as coisas já vêm muito mais de trás, né? O dia do recorde nacional é a consequência de muito trabalho. E estás a viver um bom momento. Aliás, o atletismo, como disse há bocado, não só o setor de lançamentos, está a viver um bom momento. Olhando para isto tudo que está a acontecer, e agora mais recentemente também com os títulos europeus que vieram para Portugal, esquecendo também um pouco isso, o que é que tu achas da cultura portuguesa em relação ao atletismo, né? É da cultura dos portugueses, e também em relação ao desporto, digamos, das modalidades, ou seja, para ti o que é preciso fazer para mudar, ou o que é preciso mudar para que as pessoas olhem, neste caso para o atletismo, com outros olhos e valorizem aquilo que é feito e não, é notícia do dia e depois esquece. Pois é, isso é verdade. Mas é como eu digo, isso também tem que ser temos que ser nós a dar um pouco de nós, tem que ser a Federação também a dar um pouco de visibilidade, né? E também as pessoas em si também deviam de experimentar, ou muitas das vezes, agora não, né? Agora não dá por causa da pandemia, mas experimentarem ir ver umas provas de atletismo para ver como é que é, e depois se gostassem, né? Continuavam a ir ver, ou mesmo incentivar os filhos que o mundo do desporto não é só o futebol, porque às vezes tem muitas crianças que têm talento para as corridas, para os saltos, mas estão ali no futebol a tentar e depois acabam por desistir do futebol e não querem pegar mais nenhuma modalidade. Eu acho que deviam meter as crianças rodarem um pouco de todas as disciplinas, seja atletismo, basquete, handball, natação, qualquer tipo de desporto, e depois dali eles iam se focar no que eles gostam, né? Ou que têm bastante talento para aquilo. Sim, porque nós, amantes de modalidades, neste caso o atletismo, ainda hoje vi de manhã nas redes sociais, ficamos, e a razão para isso, ficamos admirados por ser capa de jornal nos três jornais esportivos, por ter sido capa o atletismo. Mas eu acho que isso não devia ser só uma vez, por acaso, quando se ganha. Por exemplo, estamos aqui a falar contigo, porque não a Liliana Cá ser capa quando bateu o recorde nacional? É um recorde nacional, não é? Mas é verdade. Infelizmente a nossa comunicação social dá atenção a pormenores que por vezes nem sequer interessam e deixam escapar grandes momentos do nosso desporto, não só do atletismo, mas de outras modalidades que têm sempre grandes feitos. Exato. É verdade. E por isso é que fizemos o convite, para não deixar escapar esta oportunidade, porque se amanhã lançares 66-41, a coisa já vai ser diferente. Aproveitar enquanto tens 66-40, que é para vir aqui o balanço. Olha, mas como eu disse há pouco, és uma pessoa muito bem disposta. Isso ajuda também a levar aquilo que é a dificuldade que o atletismo exige de um atleta. Ou seja, estamos aqui a falar de vários pormenores. As exigências físicas, psicológicas, e ainda ter de levar, digamos, com o pouco reconhecimento pelo excesso de trabalho, excesso positivo, né? Pelo muito trabalho que é feito. Achas que a boa disposição ajuda nesse aspecto? Levar a vida assim numa boa, sorridente, faz esquecer muita coisa? Ajuda bastante. Até porque ajuda não só no atletismo, em todas as outras partes da nossa vida, mesmo na nossa vida pessoal. Se a gente estiver bem disposto, ainda que a gente tenha problemas, é sempre mais fácil de ultrapassar do que a gente estar ali focada naquilo. Porque às vezes a gente foca tanto naquilo que as soluções passam ao lado e a gente nem está nem aí. Quando dás por ti, já tinha passado por ti, mas tu, de tanto focares no que não era necessário focares, acabaste por deixar a opção passar. Então eu digo mesmo às minhas colegas de treino, que às vezes elas também estão assim meio em baixo, não sei o quê, e eu estou bem disposta. Eu digo, vocês não podem ficar assim, não podem estar mal dispostas. Mal disposição não vai pagar as nossas dívidas, não vai nos meter a lançar mais, nem nada. Então, olha, bora meter música, bora dançar, bora fazer coisas. E dali começa a vir a boa disposição.
Isso é bastante importante, mas agora vou a outro patamar completamente oposto. Imagina não, diz-nos, porque imaginar, estás tu farta de imaginar isto, mas vamos colocar todos, né, na pele da Liliana K. Imaginemos que acabaste de lançar o disco, por alguma razão, bateu na rede, como se disseste há bocado, que aconteceu alguma vez e tu não gosta, bateu na rede, ou por algum tipo de razão foi um lançamento assim mesmo, uma porcaria, né? E quando tu sais do circo, tem de haver alguma coisa que vem à cabeça. Quais são assim as primeiras palavras, as primeiras reações? Nem que tu digas só para ti. Mas tem de haver alguma coisa. Ok. Não, quando aquilo bate, eu digo, o segundo não pode bater. Se for o primeiro, eu digo, o segundo não pode bater. Tenho que estar mais concentrada, nem que eu entre mais devagar e depois deixe sair. Depois o próximo já começa a arriscar. Ou então, quando bate o primeiro e o segundo bate, aí eu já digo, foda-se, pá, o que é que se passa comigo? Depois eu digo, não, tenho que acordar. Começo a pensar outra vez. Eu digo, olha, se não está a dar assim, vou tentar a outra entrada, porque no treino eu tento vários tipos de entrada. Então, quando aquele não está a dar nem no primeiro nem no segundo, no terceiro já mudo a entrada e faço devagar e depois dou uma chicotada que ele começa a andar. Depois o resto é sempre para arriscar. E isto é contigo própria. Agora vamos Sim, pôr sim, as coisas noutro patamar, que é, tu sais do circo, chateada, já sim. disseste isto tudo para ti, já pensaste isto tudo para ti, e depois está o Herédio cá fora. Há alguma coisa que ele te diga que tu não me suportas mesmo ouvir ou pensas assim, mas para que é que este gajo me está a dizer isto? Se isto não vai mudar nada, eu é que sei, ou eu é que vou fazer. Há alguma coisa que ele faça pensar assim? Não, por acaso não, porque tipo, como ele já me conhece, ele mesmo que ele esteja chateado, ele não passa isso para mim. Ele tenta me meter cada vez mais calma, que é para eu poder estar à vontade. Porque ele sabe que se ele transmitir aquele nervosismo ou que está chateado, se ele transmitir isso para mim, eu vou ficar chateada e vou ficar irritada, vou tentar fazer as coisas, mas tudo à base de força. Então, se ele falar comigo e dizer, olha, só precisas estar mais calmo, entrar mais devagar e fazer assim e assim, ele sabe que sempre corre bem. Epá, eu tenho de deixar aqui uma palavra ao Herédio, assim uma palavra especial, porque é assim, ele também não sabe naquilo que se foi meter, né? Ou seja, ele treina um leque de atletas, ainda para mais mulheres, né? Todas com temperamento, devem ter, né? Todas têm com temperamento diferente umas das outras, e ele está ali no meio, né? Ou seja, ele tem de conhecer a Liliana, tem de conhecer a Ana, e gerir as coisas de forma diferente para todas, porque vocês são todas diferentes, né? Umas das outras. Epá, eu tenho de deixar aqui uma palavra de manifestação ao Herédio, pá, porque isto não é fácil. Eu sei que não é fácil. E ele está a fazer, para além do bom trabalho que está a fazer, ainda está a manter a sanidade mental dele para fazer um bom trabalho. Portanto, Herédio, um grande abraço para ti. Pá, continua aí a aturá-las principalmente e depois a treiná-las. Não, Juliana, ele precisa mesmo de esse reconhecimento, porque houve uma vez que estávamos as três menstruadas. Agora já sabes o que é isso. Ele passou tão mal connosco naquele mês. Ai, caraças. Eu nem sei como é que ele aguentou. Eu agora estou. Lembrei-me agora de uma anedota do Fernando Rocha e ele estava nesse momento, estava monstruado, não era? Mesmo a sério. ou seja, mas no meio disto tudo e da brincadeira, é certo é que as coisas estão a resultar e aqui há uns tempos eu lembro-me que até foste ao Brasil lançar, ou seja, tu procuras estar em atividade, mesmo perante esta situação toda de Covid e isso assim. Este último ano para ti foi fácil de superar, ou seja, mesmo impedida se calhar de competir tantas vezes como desejavas, de poder treinar se calhar como e onde desejavas, sabendo que o atletismo é a tua paixão, é o teu modo de vida, é o teu estilo de vida. Durante certo tempo tivemos todos impedidos de fazer a nossa vida normal, quanto mais poder treinar isso assim, foi fácil para ti superar isso, ou seja, focaste naquilo que estavas a dizer há bocado de mais na técnica. Foi fácil este último ano? Não foi muito fácil, porque depois eu comecei a ficar mesmo saturada. Até já nem falava muito com o meu grupo, porque eu comecei-me a fechar por estar em casa muito tempo. Comecei a ficar sem paciência. Foi um pouco difícil, mas depois eu comecei a falar com o Herédio
comecei a dizer o que é que eu estava a sentir e tudo mais. E ele até estava a dizer para eu falar com o psicólogo. Só que eu tipo, não sou muito de falar com as pessoas, principalmente quando não conheço muito bem, não sou muito de falar. Então, tipo, eu preferi não falar. Eu até mandei mensagem ao psicólogo, mas depois acabei por não ir ao psicólogo. E depois que a gente foi a treinar, eu comecei a focar, como tínhamos mais tempo. Daí a gente foi aproveitando a melhorar a técnica, porque a minha técnica não era muito boa. Então a gente foi aproveitando melhorar a técnica e a força a gente foi fazendo só mesmo para não sentir o corpo mesmo em baixo. Porque nós lançadores temos que sentir pelo menos um pouco de força. Ou seja, conseguiste, lá está, transformar a situação menos positiva, ou seja, passar ali várias fases e transformar tudo em positivo, e conseguiste mostrar que pode-se fazer isto, mesmo não sendo fácil, pode-se fazer. Olha, tu bateste o recorde nacional no Centro Nacional de Lançamentos. Este tipo de instalações são importantes para o atletismo português, ou seja, não é preciso haver um investimento em grandes instalações, digamos que estádios grandes como pistas. É preciso levar também estes centros aos sítios onde se pode evoluir no atletismo, ou seja, o Centro Nacional de Lançamentos reúne boas condições. Este tipo de obras são importantes para o atletismo português? Sim, porque eu também não percebo, né? O que é uma pista rápida. É como os velocistas gostam de uma pista rápida, nós lançadores gostamos de um sector onde tipo, ou não tenha vento ou tenha vento favorável, e tipo os saltadores se calhar também gostam de uma pista rápida e onde não tenha muito vento. E nós ali em Leiria, em Vagos e mesmo ali no Jamor também por acaso encontramos isso, um pouco de vento, um pouco daquilo que a gente precisa. O círculo também não é muito lento, não é muito rápido, então nesses sítios onde a gente consegue encontrar isso, por norma sai sempre grandes marcas. Que agora vais ter de explicar aqui à câmara chamada, né? Apesar de eu e o meu irmão já termos sido atletas, e há bocado disse o disco nunca passou dos 40, portanto isto nem é lançar disco, é mandá-lo, né? Mas quando se lança assim mais, o que é que uma atleta lançadora que lance com o braço direito? Vamos começar por aí, porque depois também há as canhotas, né? Mas uma destra, né? Digamos assim, o que é que as lançadoras procuram naquilo que são as condições ideais para poder lançar? Para onde é que tem de estar o vento? Este tipo de situações, porque fala-se muito, né? E às vezes os atletas falam, e tal, o vento prejudicou, ou ali lança-se melhor porque o vento está favorável, mas o que é isto do vento estar favorável e das condições estarem ideais? Porque para ti pode ser uma coisa e para o outro atleta diferente pode ser outra, né? Depois também depende. Mas assim, na globalidade, o que é uma condição ideal para se lançar o disco? Normalmente a gente procura, tipo, o círculo não pode ser muito escorregadio, porque ali os pés, quando não temos pelo menos o pé esquerdo acentuado no chão, para nós já é meio caminho andado para os lançamentos não correrem bem. E depois já o vento de esquerda também, para nós as lançadoras que temos o disco de 1 kg, prejudica muito porque o disco, como é leve, o vento derruba logo. Então eu pelo menos prefiro lançar sem vento mesmo. Eu sem vento eu consigo me safar. Mas normalmente as pessoas gostam sempre do vento de direita, porque é aquele vento, como nós temos que lançar por fora do nosso lado direito, né? Então aquele vento de direita basicamente ajuda a empurrar um pouco mais o disco. E ele sempre dá 1 metro ou 2 a mais. E agora, já que estamos a falar em termos técnicos, quando no verão estivermos a ver nos Jogos Olímpicos, né, e virmos aqueles lançamentos, que acontece muito, que é, nas imagens o disco sai perfeito, vai lá à frente e depois parece que encontra uma parede e pum, cai para baixo. Né? Isso é lixado, né, para uma atleta, né? Ou seja, parece que o disco chega ali, vai perfeito e depois para baixo. Ou seja, tu imagina que lançaste tudo bem, tecnicamente bem, é frustrante, mas dá-te mais vontade de voltar a repetir o lançamento, assim de forma perfeita, e depois lá à frente, lá para os 60 metros, ele que se tira, né, o disco, né? É mesmo isso.
Mas normalmente ele quando faz isso é porque a gente não deu aquele puxão com o dedo, que é para ele continuar a rodar em si, porque ele faz dois movimentos, além dele ir para a frente com o nosso abano, depois ele tem que rodar em si, e a velocidade que a gente dá nele em si é que ajuda ele cada vez a ir mais para a frente até perder a velocidade e cair. Pois, porque acontece algumas vezes, né? Olha, estamos a chegar ao fim deste bocadinho, né? Olha, com a tua Estamos a chegar boa ao fim, vibe. estamos a chegar ao fim, Diz. mas ainda temos aqui mais uma pergunta Então vá. da nossa mãe, que ela hoje está on fire. Hoje está on fire nas perguntas. E ela pergunta, e uma vez que estamos na câmara de chamada, ela pergunta: quando estás na câmara de chamada, consegues olhar para as adversárias e ver se elas estão nervosas e ao mesmo tempo, se tu estiveres nervosa, consegues o esconder? Sim, eu quando estou nervosa consigo esconder muito e pelo menos por norma até o primeiro lançamento fico nervosa, mas é um nervosismo mesmo miudinho, porque eu depois dali eu tipo, tenho que respirar para conseguir estar super descontraída. Mas as minhas adversárias eu não costumo ligar muito a elas, não costumo olhar muito para elas. São Exatamente. elas que Focas-te em tremem ti. quando olham para ti. Só pode. Elas é que ficam a tremer. Mas temos aí mais uma pergunta, né? Sim, o Gui da Pinta. A Liliana coloca a mão em posições diferentes consoante a direção do vento? Não. Eu, por norma, se o vento estiver de esquerda, eu sei que tenho que lançar um pouco mais baixo, que é para ele não ser derrubado logo pelo vento. Mas se estiver de direita ou se não tiver vento, eu coloco sempre ele o mais alto possível, para que ele possa andar à vontade. Exatamente. Foram aqui estas perguntas aqui de pormenores técnicos, que aproveitando aqui a recordista nacional de lançamento de disco, olha, seria importante para o atletismo português ter mais presenças nos Jogos Olímpicos. Sabemos que há mais atletas, neste caso da Irina, e se assim a tentar a presença nos Jogos, seria importante ter duas atletas na maior competição, na competição mais importante do panorama daquilo que é o desporto mundial. Eu gostaria muito, e eu peço mesmo, eu digo mesmo a ela que ela tem que conseguir fazer os mínimos, porque ela estando lá é mais uma portuguesa, é uma companheira também que eu vou ter, que a gente só somos simplesmente rivais nos lançamentos, porque cá fora a gente somos amigas, a gente fala, a gente brinca, a gente ri, e eu gostaria de ter ela comigo ali. Aliás, temos comprovado também aqui com as nossas entrevistas que, digamos que a rivalidade saudável nas pistas tem ajudado a evoluir bastante os setores, né? Não só dos lançamentos, mas de outros, ou seja, haver grandes picos em grandes competições só tem ajudado o atletismo e é preciso também olharmos todos para aquilo que está a acontecer com o atletismo e não deixar passar esta boa onda de resultados. Juliana, estamos a chegar ao fim. Olha, tenho mais uma pergunta a nível pessoal. Assim, estávamos aí a ouvir os teus filhos. Tu já começaste assim a dizer aos teus filhos que daqui a umas semanas, que os atletas preparam a sua época em semanas, daqui a umas semanas a mãe não vai estar em casa durante uns dias? Não, mas eles já têm noção disso, porque eles já passaram por isso várias vezes. Quando eu vou de estágio, eles costumam ficar aqui. Quando fui para o Qatar, também eles ficaram aqui. Mesmo os meetings, que apesar de ser só fim de semana, mas eles já têm noção que muitas das vezes eu tenho que me ausentar por causa do atletismo. Agora vão estar em casa e podem estar a ver a mãe na televisão. É verdade. É bom sinal. Juliana, estamos mesmo a chegar ao fim. A quem é que tu queres agradecer por todo aquele teu percurso no atletismo até hoje? Atenção, que ainda vão vir muitas coisas mais positivas e importantes. A quem é que tu queres deixar uma palavra de agradecimento por te ter ajudado a seres a atleta que és hoje e a pessoa que és hoje no mundo do atletismo? Eu quero agradecer o Herédio, né? Que é uma peça fundamental nessa minha trajetória. Quero agradecer o meu grupo de treino, que eles também são bestiais, porque graças a eles também
a minha descontração, a minha vontade de querer fazer mais, de ser exemplo para eles, tem aumentado. Também quero agradecer ao meu clube, ao Novas Luzes e ao José Custódio, que tem-me sempre apoiado, e muitas das vezes ele aparece nas competições a dar-me bastante força, e aos meus filhos, por compreenderem, né? Por estar ausente muitas das vezes, ou chegar a casa cansado e não dar aquela atenção merecida que eles querem. E quero agradecer também ao meu irmão e à minha irmã, os mais novos, que eles mandam-me mensagens sempre, 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 para saber como é que foi, como é que correu, como é que eu estou. Eles estão em Londres, não conseguem vir agora ficar comigo, mas quero agradecer a eles. Olha, e nós agradecemos-te muito por teres aceito este convite, por termos conhecido um pouco mais sobre ti, coisas que até as pessoas, não vou dizer que se desliguem, mas que não sabem, porque sabem que a Liliana lançou 66 metros e depois não passa por aí, mas há muita coisa por trás, até a nível desportivo, né? Mas isso deste a conhecer, isso é bastante importante. Nós também agradecemos o facto de teres disponibilizado para estares connosco, mundo do atletismo, não só connosco aqui, connosco, mundo do atletismo. Fizemos não vou dizer o favor, porque isto não foi favor nenhum, mas mudamos até o nosso dia, porque tu disseste que dava mais jeito hoje, e só depois é que eu pensei, pá, espetáculo, vamos ter a recorde nacional do disco no Dia da Mulher, portanto, perfeito. Nada melhor do que comemorar isso dessa forma, mas queremos te agradecer muito por teres aceito este convite e desejar toda a sorte do mundo para o resto da época que falta. Esperemos que seja bastante comprida, assim lá mesmo, esticada até ao segundo. Exatamente. E daqui para a frente vamos também estar ainda mais atentos àquilo que é o teu percurso, conhecendo também um pouco mais sobre ti. Obrigado por ter estado aqui connosco esta noite. Não precisas fazer nada, não saias daí do direto, que é para a gente também aqui não perder aqui o fio à meada. Fica connosco aí mais um bocadinho, enquanto o meu irmão diz aí as últimas palavras. Obrigado, Liliana. Obrigada eu. É verdade, e resta-nos agradecer à Liliana por esta entrevista, mandar também um grande abraço ao Luís Herédio, que vimos agora aqui a comentar no Instagram. Depois pode ver a entrevista completa. Quem não viu pode ver a entrevista completa no YouTube. Chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui na Câmara de Chamada. Obrigado a todos os que estiveram a assistir por os comentários que foram fazendo aí, tanto no Instagram como no Facebook. Para não perderem nada, sigam-nos no Instagram, que é onde estamos mais ativos, sigam-nos também no Facebook e subscrevam o nosso canal no YouTube, que é lá que nós colocamos também todas as entrevistas e não só. E tudo isto basta pesquisarem por Câmara de Chamada. Uma boa noite a todos, continuação de uma boa semana, grande abraço e beijinhos.